Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui no Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, FT Miranda. E hoje nós vamos lembrar um pouquinho de história. Sim, história do Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é a competição que o Fortaleza joga hoje contra o CRB, justamente por ela, as oitavas de final da Copa do Brasil. E lembrar do histórico, confrontos, clubes que o Fortaleza já enfrentou nessa fase da competição e lembrar também da única vez que ele acabou se classificando nessa oportunidade. Enfim, espero que vocês curtam mais esse vídeo aqui no Glória e Tradição, logo depois da vinheta. Bom, já aqui de volta, vamos lembrar um pouco das vezes em que Fortaleza chegou nessa fase da Copa do Brasil. E logo de cara a gente pode ver que Fortaleza estreou nessa fase da oitava de final quando enfrentou o Sport na edição de 1992 da Copa do Brasil. Fortaleza naquela oportunidade acabou por empatar em 0-0 com o Sport na primeira partida, mas foi derrotado pelo Leão da Ilha no jogo da volta. Logo passando em seguida, a gente pode lembrar que nessa fase da Copa do Brasil, o Fortaleza só voltou a frequentar em 2001, quando ele pegou o Bahia. E esse confronto contra o Bahia, meus amigos, foi realmente inesquecível, porque a primeira partida, né, acabou sendo por 0-0, mas porém o Fortaleza venceu o Bahia por 3-0 num jogo memorável no PV. Foi até o técnico do Bahia na época, Evaristo Macedo, e ele até falou que nem a seleção brasileira ganharia do Fortaleza naquela oportunidade. E, inclusive, logo mais de cara encontramos a única oportunidade em que o Fortaleza acabou passando no oitavo de final da Copa do Brasil. Ele, inclusive, passou para as quartas de final, onde lá encarou a Ponte Preta e, poxa, até venceu o jogo da ida, mas no jogo da volta acabou sendo derrotado e eliminado da competição. 2001, então, a gente lembra como sendo a melhor participação do Fortaleza na Copa do Brasil. E esse ano fica marcado na memória de quem viveu, né? E essa partida contra o Bahia, no PV, teve até gol do Clodoaldo. Enfim, o Clodoaldo só não fez chover naquela noite do PV. Essa foi então a última vez que o Fortaleza realmente passou dessa fase. E agora, meus amigos, a gente vai lembrar os outros confrontos, onde em todos eles o Fortaleza acabou não conseguindo se classificar. Mas tem um detalhe, e eu vou explicar para vocês. Em 2004, a gente enfrentou o Corinthians na Copa do Brasil. O Fortaleza acabou por empatar com o Corinthians no Pacaembu, jogo da ida por 0-0. E no jogo da volta, o Fortaleza estava empatando com o Corinthians em 1-1. E nesse jogo, o Ronaldo Angelim, que era o zagueiro do Fortaleza na época, até chegou a fazer o gol da virada, o gol da vitória, aliás. O Fortaleza fez o 2-1, mas o árbitro acabou anulando o gol e o Fortaleza perdeu essa classificação. Em 2004, que era um ano bem acessível, porque se ele tivesse passado de fase, ele enfrentaria o Vitória. E a gente lembra que o Vitória depois pegou o Flamengo e acabou que a final foi Flamengo e Santo André. Enfim, muitos dizem até que 2004 foi o ano em que o Fortaleza poderia ter chegado muito longe na Copa do Brasil, porque realmente o time estava voando. A gente tem que lembrar que o Fortaleza nesse ano conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, tanto que a disputou em 2005 e, infelizmente, não conseguiu repetir o sucesso na Copa do Brasil. Uma pena. Já em 2006, Fortaleza novamente foi eliminado pelo mesmo critério que o eliminou em 2004, que foi o gol fora de casa. Porque, como muito bem lembramos, Fortaleza na ida contra o Corinthians no Pacaembu empatou em 0-0 e no Castelão, com o jogo terminando em 1-1, acabou por conta do gol fora sendo eliminado nessa oportunidade. E 2006, como estamos falando, não foi diferente. Infelizmente, o Fortaleza foi derrotado em casa por 3-1 no jogo da volta. No jogo da ida, ele até venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão, e no jogo da volta acabou sendo derrotado por 3-1 e caindo fora da Copa do Brasil. Já em 2009, o Fortaleza pegava o Flamengo, que, poxa, naquele ano o Flamengo foi campeão brasileiro, mas na Copa do Brasil foi um confronto, pelo menos no jogo da ida, até equilibrado. Fortaleza e Flamengo empataram em 0-0 naquela oportunidade, porém o Flamengo, lá no Castelão, acabou vencendo o Fortaleza por 3-0 e o eliminando na Copa do Brasil. Foi um ano que tinha uma certa expectativa, principalmente por ter trazido um resultado tão bom vindo do jogo da ida, mas o Flamengo acabou revertendo e o Fortaleza caiu fora de novo nas oitavas de final. Já em 2012, Fortaleza enfrentou o Grêmio e eu lembro que essa edição foi muito marcante, porque na fase passada o Fortaleza tinha eliminado o Náutico, e como a gente lembra, o Fortaleza estava na Série C nessa época, e o Náutico na Série A, e o Fortaleza acabou goleando por 4-0 no PV, e pô, foi uma festa, o Fortaleza passou de fase, e ia pegar outro clube da Série A na época, que era o Grêmio, mas enfim, não teve a mesma felicidade. Foi derrotado por 2-0 no PV, no jogo da ida. A gente tem que lembrar que nessa época a Arena Castelão estava sendo reformada para a Copa do Mundo 2014 e o jogo foi no Presidente Vargas.
lá o Fortaleza foi derrotado, e no jogo da volta, no Olímpico, o antigo estádio do Grêmio, o Fortaleza novamente foi derrotado pelo mesmo placar, dando adeus à competição. Já em 2016, o Fortaleza estava fazendo uma campanha muito boa na Copa do Brasil. Acho que vocês devem lembrar bem, até por ser um ano recente. O Fortaleza pegou clubes como o Flamengo e ganhou tanto jogando em casa como jogando lá no Rio de Janeiro, lá no Raulino de Oliveira, que foi o jogo da volta, 2 placares de 2-1. Na fase seguinte, o Fortaleza pegou o América Mineiro e acabou, fazendo um jogo inesquecível na Arena Castelão, goleando o time mineiro por 4-1. Teve gol do Anselmo, foi muita festa, gol do Correia, e o Fortaleza acabou passando para as oitavas de final. E lá enfrentou o Internacional. No jogo da ida, né, a gente acabou sendo goleado pelo Internacional por 3-0. O Inter, que nesse ano de 2016 foi até rebaixado. Tanto que no jogo da volta, Fortaleza venceu o Internacional por 1-0. Mas infelizmente não foi o suficiente para a gente reverter o placar. Até porque na época desse jogo contra o Inter, Fortaleza estava com a cabeça já no mata-mata da Série C. Inclusive era o Emerson Maria. O jogo da ida tinha sido o Marquinhos Santos e no jogo da volta já era o Emerson Maria, o técnico do Fortaleza. Então a gente chega na parte mais recente do Fortaleza nessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Porque em 2019 a gente enfrentou o Atlético Paranaense num confronto muito equilibrado. Fortaleza no jogo da ida empatou em 0-0 com o CAP. No jogo da volta acabou perdendo por 1-0, um gol do Marco Ruben lá no finalzinho da partida. E infelizmente Fortaleza deu adeus à competição. Estava quase levando para os pênaltis. O Atlético Paranaense, que inclusive foi campeão da Copa do Brasil nesse ano. E em 2020, Fortaleza enfrentou o São Paulo. Acho que a gente lembra bem desse confronto. Até a mídia destacou muito na época, que era Rogério Ceni contra São Paulo, enfim. Mas o fato é, o Fortaleza estava em campo e, a gente lembra quando o Fortaleza estava ganhando 3-2, meteu bola na trave do Yuri César, o time quase saiu vencedor. O árbitro, fez uma pataquada. O Felipe Alves foi expulso nessa partida. Fortaleza acabou empatando em 3-3 no jogo da ida. No jogo da volta, Fortaleza perdendo para o São Paulo, conseguiu buscar o placar e no finalzinho empatou em 2-2, levando a partida para os pênaltis. Infelizmente, acabamos sendo eliminados num placar de 10-9, meus amigos. E foi isso que aconteceu. Basicamente, Fortaleza, nas oitavas de final da Copa do Brasil, conseguiu o aproveitamento de somente passar de fase uma única oportunidade, e foi em 2001. Então, na tarde de hoje, Fortaleza enfrenta o CRB na Copa do Brasil. E tem a oportunidade de mudar a sua história nessa fase da competição. Seria algo muito, muito, muito bacana. 20 anos depois da única vez que ele passou dessa fase da competição, passar novamente significaria um ganho não somente técnico, mas também financeiro, porque, como a gente pode lembrar bem, a Copa do Brasil premia um valor muito, 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 muito recheado para equipes que vão chegando longe. Então são mais 3 milhões na conta, participação nas quartas de final, mais um sorteio a se participar, ou seja, o Fortaleza tem tudo para ganhar se passar de fase. Mas, porém, tem um time muito bem qualificado do outro lado, que é o CRB, e que não tem nada a ver com isso. E é como a gente pode ver pelo histórico, o Fortaleza precisa mudar esse revés recente que vem acontecendo nesses jogos de Copa do Brasil. Muito bem, meus amigos, foi muito bom lembrar com vocês as vezes em que o Fortaleza disputou essa fase da competição. Realmente é um histórico que não é tão favorável assim, mas 20 anos depois podemos mudar esse histórico. E essa é a nossa expectativa para o jogo do Fortaleza contra o Clube Regatas Brasil. E você que acompanhou o vídeo até aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, clica no gostei, joga nos grupos de WhatsApp e espalha a palavra do Glória e Tradição. Agradeço demais a sua presença aqui com a gente hoje. Vamos torcer para o nosso Leão passar de fase. E, meus amigos, como de costume, como eu sempre digo nas minhas participações, passe adiante.